Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Todos quantos acharam, digam amém. Amém. Leiamos assim. Diz assim a palavra do Senhor. E, chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Disse aos filhos de Israel que marchem. Amém? Amém. Você pode ficar em pé um instante? Você pode pegar na mão do seu irmão, chacoalhar um pouquinho ele e dizer assim: irmão, Deus mandou marchar. Chacoalha ele com carinho. Diga: irmão, Deus mandou marchar. Amém? Oh, glória a Deus. Deus, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, Senhor. Nós te bendizemos em todas as coisas e pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor tenha, através do teu Santo Espírito, toda a liberdade, Senhor, para falar. Que o Senhor hoje possa fazer coisas tremendas e maravilhosas no meio do teu povo. Que ninguém, Senhor, que ninguém que entrou nesse templo, Senhor, saia daqui de mãos vazias. E que o Senhor, Deus amado e bendito, possa usar o teu servo da melhor maneira, Senhor, com toda a liberdade. E que o teu Santo Espírito hoje aqui, Senhor, possa realizar coisas tremendas e maravilhosas. Amém? Podemos acertar, amados. Queridos, a gente passa por determinados desertos, por determinadas dificuldades, e o Senhor, ao longo do tempo, vai nos ensinando a como lidar com os desertos da vida, com as dificuldades e os problemas. Mas a gente vai aprender hoje algo importante com o povo de Israel e as situações em que esse povo enfrentou no deserto, fugindo dos egípcios. E a história desse povo, na realidade, começa com José. José era um dos 12 filhos de Jacó. E a palavra de Deus nos diz que José era o filho amado de Jacó. Era um dos filhos mais amados. Jacó amava mais a José do que os outros filhos, porque José era o filho da sua velhice. E esse rapaz tinha por volta de 17 anos, quando estava pastoreando. E ele tinha algo que era dado por Deus. Ele tinha um dom de sonhar. E ele sonhava. E parece que o moleque era meio travesso, porque ele, ao sonhar e revelar o sonho aos irmãos, ele aparentava algo assim de exuberante, de superioridade. Os irmãos terem ideia, teve um dia que ele sonhou, e aí reuniu os irmãos para contar o sonho. E ele sonhou que eles estavam no campo, atando feixes,
ou seja, dando um nó no feixe, seja de madeira, de cereal, seja lá o que for. E eis que o feixe dele ficou em pé, enquanto que os feixes dos irmãos rodeavam ele. Ele no centro, os feixes dos irmãos rodeando ele. E os feixes dos irmãos se curvavam perante ele que estava no centro. E os irmãos se revoltavam, os irmãos não se agradavam daquela coisa e já estavam perdendo a paciência com José. E eis que um dia ele teve outro sonho. E ele chama o pai e os irmãos e diz o seguinte: eis que eu vi o sol, a lua e 11 estrelas, e ele no centro. E quando ele disse isso a Jacó, Jacó disse: por acaso você quer dizer que sua mãe, eu e seus irmãos estão se curvando perante você? Mas Jacó, como bom pai, ele guardava tudo isso no coração. Mas a situação dele ficava cada vez mais estreita, porque os seus irmãos não se agradavam disso. Certa feita, os irmãos foram para um lugar bem distante para pastorear. E se demorando, Jacó chama José e diz: José, vai ver como passam os seus irmãos, o que está acontecendo com eles. E José vai. E a palavra de Deus diz que, ao aproximar-se, os irmãos o viram e disseram: eis que vem o sonhador. Mas no coração dos irmãos já existia o intento de dar cabo da vida de José. E eis que Rúben, um dos irmãos, o irmão mais velho dele, sabedor de todas essas coisas, protege o garoto, pega ele, joga ele dentro de uma cisterna, a cisterna estava seca, buscando protegê-lo da ira dos irmãos. Tira a túnica dele e joga ele lá dentro da cisterna. Ele se afasta, e eis que mais tarde Judá, ao ver aquela situação, disse para os demais: por que a gente não pega o nosso irmão em vez de matar? Ao invés da gente ser réu do sangue deles, por que a gente não vende ele? Ia passar uma caravana de comerciantes, e os irmãos concordaram e venderam José, e José foi embora. Quando Rúben chegou e viu aquilo, se desesperou, e entre eles têm a fatídica ideia de matar um animal, pegar o sangue desse animal, passar sobre a túnica de José e levar para o seu pai, sob o argumento de que um animal tinha devorado o seu irmão. E foi isso que eles fizeram. E ao chegar ao Jacó, ver essas notícias, Jacó pranteou, chorou, como se de fato isso tivesse ocorrido. E eis que a gente avança, e José está no Egito, na casa de Potifar, oficial de Faraó. E José era muito inteligente, a mão do Senhor estava sobre José. E tudo que José fazia, ele prosperava. De forma que Potifar se agradou demais da presença de José ali em sua casa. E José era formoso, era esbelto, bonito, um bom partido. E a mulher de Potifar cobiçou José e tentou deitar com José. E José, fugindo da presença dela, não concordando com aquilo, acabou numa prisão, porque a mulher de Potifar, com a túnica dele na mão, disse ao seu marido que ele tentou abusar dela. Ele foi para a prisão e passa um tempo na prisão. E lá ele encontra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, os quais o faraó tinha se desagradado deles e também estavam na prisão. E esses dois também sonham. Eles têm sonhos. E contam o sonho a José. O copeiro-chefe conta um determinado sonho a José. O padeiro-chefe também vai e conta o sonho a José. E José interpreta o sonho dos dois. E diz ao copeiro-chefe que dentro de 3 dias ele seria restabelecido. O seu serviço ia ser restabelecido diante do faraó.
O padeiro-chefe alegre também, pensando que o sonho dele também era um sonho, a resposta quanto ao sonho dele ia ser igual ao do copeiro-chefe, mas na verdade não foi. E José disse aí ao padeiro-chefe: olha, dentro de 3 dias, o faraó vai requerer a sua cabeça. Sua cabeça vai ser pendurada no madeiro e os abutres vêm e comerão a sua carne. A palavra se cumpre. José, o copeiro-chefe, sai da prisão e volta a servir ao rei, ao faraó. Passado algum tempo, o faraó também tem um sonho. E atribulado, sem saber o sentido daquele sonho, o copeiro-chefe, diz a faraó: olha, lá na prisão tem um rapaz que interpretou meu sonho e se cumpriu, e seria bom se o senhor ouvisse. O faraó manda chamar José, e José também passa a interpretar o sonho do faraó. E o faraó tinha sonhado, tinha visto subir do Nilo, né, 7 vacas gordas, vistosas, bonitas, e ao mesmo tempo via subir do Nilo 7 vacas feias, magras, e essas vacas magras comiam, devoravam as vacas gordas. Sonhou também com espigas. Ele viu sair de um ramo de um cereal 7 espigas bonitas, viçosas, e viu também ao mesmo tempo sair 7 espigas mirradas, feias, que comiam as espigas viçosas. E José é chamado para interpretar esse sonho. E interpreta, os irmãos conhecem a história, que acontecia, que esse sonho revelava que o Egito ia passar por 7 anos de fartura, de grande fartura, e 7 anos de miséria, de fome. E isso de fato aconteceu. José passa da condição de prisioneiro ao governador do Egito com 30 anos. Veja que de 13 anos ele era um moleque, agora com 30 anos, 17 anos depois ele se torna governador do Egito, as pessoas mais importantes do Egito. E a história se desenrola. E o interessante é que durante o período de escassez de miséria, os irmãos de José vão até o Egito em busca de alimento, em busca de comida. E o tempo passa, e eis que José adoece e morre. E a palavra de Deus diz algo bastante interessante que eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. José, em Gênesis 50, 22, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. A família de José estava morando no Egito. E eis que o faraó, amigo de José, também morre. E sobe ao trono um faraó que não conhecia a família de José. Não conhecia os irmãos de José, porque também os irmãos de José, nesse período, tinham morrido. Só que algo interessante aconteceu. É que quando esse faraó se levanta, ele percebe que o povo hebreu é um povo extremamente numeroso. E é um povo fecundo. E é um povo que já ultrapassava em número aos egípcios. E esse faraó começou a temer esse aumento gradativo do povo hebreu. E passou a colocar o povo numa condição de servos. Tudo que era serviço era colocado sobre os ombros do povo hebreu.
e eles foram amassar barro, eles foram trabalhar com tijolos, em construções. Eles eram verdadeiros emissários para o faraó e para todo o Egito. E a coisa chegou a uma determinada situação, e o faraó chamou as parteiras hebreias e disse assim: olha, todo filho que nascer das mulheres hebreias, se for homem, você mata. E se for mulher, você deixa viver. Mas as parteiras hebreias obedeciam mais a Deus do que ao faraó. E faraó não se agradou disso. E aí mandou chamar: qual foi a ordem que eu dei a vocês? O que foi que eu mandei que vocês fizessem? Aí elas responderam: olha, faraó, as mulheres hebreias são tão vigorosas, que quando a gente chega para fazer o parto, o menino já nasceu. E o povo se multiplicava. E é daí que vem Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés? Foi colocado dentro de um cesto, desceu o rio abaixo, e as servas da filha de Faraó viu aquela criança dentro daquele cesto, falou com a filha de Faraó. Esta, por sua vez, pegou o menino, levou para a corte do Egito. O menino foi criado e educado lá na corte do Egito. Até que um dia Moisés sai e vê a miséria do povo, e vê tudo aquilo que está ocorrendo com o povo. E um belo dia, Deus chama Moisés na sarça ardente e dá a Moisés a responsabilidade de libertar o povo de Israel. De quando José falou que um dia Deus se levantaria para tirar o povo de Israel e levar o povo para a terra prometida, até esse período aqui, decorreram cerca de 430 anos. 430 anos foi o período que o povo viveu cativo no Egito. E Deus prepara Moisés para ir até Faraó e conversar com Faraó e argumentar para Faraó da necessidade de libertar o povo. Era a hora do povo ir embora. O cativeiro estava acabando, era a hora do povo ir embora. Mas Faraó endureceu o coração e não queria perder aquela mão de obra barata, numerosa, até que chega aquele momento em que os amados conhecem umas 10 pragas. E muitas vezes a gente pensa que aquelas pragas tinham como objetivo único de favorecer, de endurecer o coração de Faraó a ponto dele entender que era a hora do povo se libertar. Isso é verdade. Mas o que a gente não percebe é que cada praga tinha um objetivo. Porque cada objeto da praga tinha como correspondente um deus egípcio. E Deus, conhecedor de todas essas coisas, queria mostrar para Faraó que ele é o único que deveria ser adorado. Deus queria mostrar para Faraó que só ele é Deus e mais ninguém. E o Egito era cheio de deuses. Por exemplo, na praga das moscas, eles tinham um Deus que eles invocavam para espantar as moscas. Na praga das rãs, as rãs simbolizavam a deusa da fertilidade. A praga das úlceras, eles tinham um Deus que eles clamavam quando eles tinham qualquer ferimento, ou qualquer dor, qualquer circunstância. Então Deus queria se levantar e dizer: eu sou maior do que os seus deuses. Eu sou maior do que todos os seus deuses. O próprio Nilo era idolatrado pelos egípcios. Mas o fim do cativeiro, queridos, estava chegando. E até que a gente avança aquela última praga que você conhece, como é a morte dos primogênitos. E só ali, e tão somente só ali, é que o faraó permitiu que o povo saísse. Por que eu fiz todo esse relato? Para você entender como começou a história do cativeiro do povo hebreu lá no Egito.
povo era numeroso, querido. Dizem as estatísticas que esse povo chegou quase à casa, ou acima da casa, de 2 milhões de pessoas. Eram 2 milhões de pessoas vivendo num regime de escravidão. Até que acontece a última praga, e Faraó se rende, entre aspas. E a palavra de Deus diz, em Êxodo 12, a partir do 30, o seguinte: levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Chegava a hora, queridos. Chegou a hora de ir embora. Chegou a hora da libertação. Chegou a hora de sair do regime de 430 anos de escravidão. E o povo começou a sair. E o povo se levantou e começou a marchar. Mas vocês pensam que Faraó ia deixar isso de graça? Ele não deixou. E eis que o povo começou a marchar. E eis que o povo começou a sair pelo deserto, enfrentando as dificuldades das quais eles não conheciam, e se foram. E foi marchando. Mas Deus enfureceu o coração de Faraó, de maneira que Faraó saiu ao encalço do povo, tentando cercar o povo do deserto. E ele sai, na realidade, comandando todo o seu exército, com um aparato de 600 carros, e aqui não é a Rondesp, não são tanques de guerra, são cavalos, são carros puxados por cavalos, cavaleiros também montando seus cavalos, outros a pé, e todos atrás do povo de Deus. E nós chegamos numa situação conflitante que, por detrás, os egípcios, na frente, uma vermelha. Já imaginou essa situação? O povo se desesperou. O povo começou a gritar. Seria melhor a gente ir a murmurar contra Moisés, dizendo: seria melhor que nós estivéssemos lá, morrêssemos no Egito, por que nos tirasse para cá? Como disse o irmão de manhã, a chapa ficou quente. Isso aqui é o famoso beco sem saída. Para onde ir? O que fazer? Como sair dessa situação? Se lançar no mar? 2 milhões de pessoas? Voltar para trás? Faraó respirando ameaças de morte, de sangue, principalmente porque seu filho tinha morrido? O que fazer agora? E eis, uma das coisas mais interessantes é que Moisés, diante daquela situação, como um grande líder, ele se levanta e diz ao povo: venha comigo. Êxodo 14. A partir do 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Queridos, eu vejo aqui o Moisés, o grande líder, se levantando, e como é da característica dos grandes líderes, encorajando o povo, levando o povo a uma situação de ter esperança. Calma, aquietai-vos, não fiquem atemorizados. Mas sabe de uma coisa? No
Não consta aqui na palavra de Deus que Moisés clamou a Deus, que Moisés orou a Deus. Mas olha o que vem no versículo seguinte, no 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Sabe o que eu percebo aqui? É que Moisés estava falando uma coisa para o povo, mas o coração de Moisés tinha medo, tinha dúvida, tinha incerteza. E o todo onipotente, onisciente, que conhece todas as coisas, percebeu isso. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Mas o mais interessante é o que vem depois. E você pode ler esse versículo fazendo uma coisa. O que é que Deus disse a Moisés? Diz ao povo o quê? Marche. Diga ao povo o quê? Marche. Marchar para onde? Por quê? Como? Por que marchar? Irmãos, eu fico me colocando numa situação daquela, tentando perceber ou ter a ideia do que seria aquilo. Olhando para trás, aquele batalhão, aquela multidão se aproximando, olhando para frente, dentro do mar. E Deus dando um recado: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Deus manda te dizer também que marche. Deus está dizendo hoje para você que marche. Que não desista. Que não tema coisa alguma. Eu não sei qual o seu dizer. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo hoje para você que marche. Porque Deus hoje está trazendo um grande livramento para você. Eu creio. Deus hoje está te livrando. Deus hoje está proclamando a tua libertação. Seja qual for sua dor, seja o que você estiver passando, Ele sabe. Talvez nenhum de nós saibamos, mas Ele conhece seu sofrimento, sua dor. Não são 400 anos de escravidão, mas pode ser alguns anos, pode ser alguns dias. E Ele está trazendo uma grande libertação para você hoje. Basta você crer. Basta você crer. E basta você continuar marchando. Mas algumas coisas que eu quero dizer para os amados. Algumas coisas que eu quero passar para vocês agora, dentro da palavra que a gente acabou de ler. E eu quero levar vocês a entender 9 passos. Os 9 passos para que você possa perceber e entender como lidar diante de cada dificuldade, diante de cada circunstância da vida. Querido, abra sua Bíblia aí, em Êxodo 13:17. Tendo o faraó deixado o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vindo a guerra e torne ao Egito. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: marche seguindo o caminho de Deus. Amados, você prestou atenção nessa palavra aqui? Existia um caminho que era mais perto. Deus poderia levar o povo por um caminho mais perto. Mas o mais perto significava passar pela terra dos filisteus. E o povo não estava ainda acostumado com a arte de guerrear. E Deus, sabiamente, disse: se eu levar pelos caminhos dos filisteus, eles vão temer a guerra e vão querer voltar todo mundo correndo. Então Deus levou eles por um caminho mais longe. Eu quero lhe dizer hoje, nessa noite, que os caminhos mais longos são os caminhos que Deus está sempre presente. Caminhos curtos podem levar você a lugar nenhum. Os caminhos longos são os caminhos em que Deus, e só Ele, sabe por que está te levando. Aquele povo não tinha experiência com Deus. Aquele povo só tinha experiência de escravidão. E era necessário gastar um tempo para que aquele povo começasse a conhecer a Deus na intimidade. Quando quer conduzir você diante de qualquer circunstância, às vezes Ele leva você para um caminho mais longo, que é para dar tempo para você conhecer a Ele, que é para dar tempo para você buscar Ele, que é para dar tempo para você ganhar intimidade com Ele. Aleluia. Deus não quer levar você por um caminho
preparado. É verdade. Deus não quis levar o povo pelo caminho dos filisteus. O povo podia se assustar. E levou para um caminho muito mais comum. E nunca ache que Deus está demorando demais. Que sua jornada é muito difícil, porque não é. Ela não é. E Deus sabe. E só Ele sabe. Porque Ele te permite que você caminhe e trilhe por um caminho mais comum. Mas há algo também bastante interessante, que está lá registrado em 13 e 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho de quê? Não ouvi? E Deus fez o povo rodear por que caminho? Quando eu quero dizer uma coisa para você, marche frequentando a escola de Deus, o deserto. Querido, deserto não é bom. As condições do deserto não são boas. Mas é Deus que está te conduzindo. Eu creio. É Deus que está te guiando. É Deus que está te levando. Deserto é lugar de sofrimento, mas também é lugar de aprendizado. É ali no deserto que a gente aprende a enfrentar as duras realidades da vida. É ali no deserto que a gente muitas vezes se vê sozinho, sem saída. Mas todos nós precisamos frequentar o deserto, porque quando a gente passa pelo deserto, a gente enfrenta a realidade do deserto, a gente sai revigorado. Por isso, se você está agora passando por um deserto, querido, não recuse ele, não se desespere, não fique como se algo de extraordinário tivesse que acontecendo, porque Deus sabe por que você está ali. Deus tem conhecimento, e se a gente olhar para isso da palavra de Deus, foi no deserto que o povo aprendeu. Foi no deserto que o povo aprendeu a ter experiência com seu Deus. São nos desertos da vida que a gente se coloca diante de Deus, que a gente aprende, que a gente cresce. Olhe, que Deus poderia levar o povo por um caminho mais curto, mas preferiu levar o povo pelo deserto. Mas a palavra de Deus também ainda me diz, em 13, 21, algo bastante interessante. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Queridos, marche segundo a presença de Deus. Deus estava presente na vida daquele povo, a Shekinah de Deus, a glória de Deus estava presente na vida daquele povo. E eu quero dizer que a presença de Deus em sua vida também é constante. E Deus fez duas coisas. De dia, uma coluna de queridos, Deus providenciou um grande ar-condicionado. Está vendo esse ar-condicionado aqui? O ar-condicionado que Deus fez, que Deus colocou, foi imensamente, estupidamente maior do que esse. Porque no deserto as temperaturas chegam a 50, 60, 70 graus. Imagine o que é você caminhar no deserto. Um povo, crianças, mulheres, idosos, 2 milhões de pessoas caminhando no deserto, debaixo daquele sol escaldante. E Deus providenciou uma coluna de nuvem, um grande ar-condicionado, para que o povo se sentisse confortável para andar durante o dia. Eu quero lhe dizer que a presença de Deus em sua vida também é constante. E Deus está abrindo os braços sobre a sua vida para te proteger, para te guardar durante a tua caminhada no deserto. Você nunca está sozinho, querido. A presença de Deus é sempre constante em sua vida. Nunca você está sozinho. Você nunca vai enfrentar a realidade do deserto sozinho. Mas você precisa marchar diante da presença de Deus. Ter a consciência e a certeza de que Deus está sempre presente na tua vida. Mas de noite, o que é que tinha de noite? Tinha também uma coluna de fogo. Ah, sim. Você sabe por quê? De noite, a temperatura no deserto também cai. E às vezes ela cai até abaixo de 0. Já pensou,
pouco frio? E Deus providenciou uma coluna de fogo para aquecer esse fogo, para iluminar a caminhada contra as feras do deserto, contra animais peçonhentos. E Deus providenciou isso também, para que eles caminhassem e marchassem de dia e de noite. A presença de Deus é sempre constante na sua vida. E Deus diz para você não parar de marchar. Querido, a marcha, ela pressupõe ritmo. Deus não mandou que caminhasse, Deus mandou marchar. E cada um de nós tem que marchar sempre num ritmo determinado. A gente sempre tem que entender que a gente deve marchar para o nosso alvo, o alvo da nossa soberana vocação. Marchando bem de frente, olhando ao autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Por isso, diante daquilo que você está passando, diante do teu sofrimento, diante do teu desejo, saiba que Deus está contigo. A presença de Deus é sempre constante em tua vida. E hoje, se você entender esses passos e aplicar em sua vida, você pode ter certeza que em breve você vai ver a sua libertação. Em breve você vai ver a sua libertação. Querido, Êxodo 14, 9 a 10, diz assim: perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zafon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Amados, marche, mesmo sob a perseguição de inimigos. Eles estavam numa situação extremamente complicada. Faraó se aproximava, 600 cavalos, exército, gente montada, pronto e indo ao encalço deles. Nessa vida, vocês creiam, Satanás em nenhum momento vai dar trégua para cada um de nós. A gente não foi chamado para viver uma vida de conforto. Porque tem muita gente que acha que quando eu me torno crente os problemas acabam. Foi dito aqui de manhã, não acabam não. Aí que aumentam. Sabe por que aumentam? Porque enquanto você não era crente, você era escravo de Satanás. E hoje, pelo fato de você ser crente, Satanás é revoltado, tenta a cada momento, a cada instante, derrubar você. 1 Pedro 5,8 diz o quê? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus Cristo também disse: no mundo tereis aflições. E eu não sei porquê, eu não consigo entender. Porque diante dos desertos da vida, o crente tem mania de desesperar. Tem mania de achar que, oh meu Deus, algo demais está acontecendo sobre a minha vida. Será que eu pequei? Será que isso? Será que aquilo? Amados, é assim que Deus trata a gente. Debaixo de cada aprovação, debaixo de cada um desses momentos difíceis, o grande objetivo de Deus é enrijecer o nosso caráter. É fazermos cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Mas nós vamos ser o tempo todo perseguidos. E se alguém lançou uma palavra de maldição sobre você, e se alguém está te perseguindo, se alguém está tramando armadilhas contra você, saiba que Deus é todo poderoso para te livrar de todas as armadilhas, de todo o fraco, de toda a boca maldita. Querido, não desespere. Êxodo 14, de 11 a 12. Disseram a Moisés: será por uma vez sepultos no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Queridos, marche sem murmuração. O povo começou a murmurar. O povo começou a murmurar contra Moisés. Ô Moisés, por que nos tiraste de lá? Deveria ter nos deixado lá.
O povo queria ficar cativo, o povo queria ficar escravo, continuar como escravo, porque naquele momento estava enfrentando uma situação difícil. Crente, você que está aqui hoje, toda murmuração é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus. E quando eu murmuro, eu revelo a minha insatisfação. Eu revelo a minha falta de confiança em Deus. E toda hora a gente murmura. Meu Deus, que vida é essa? O que é que eu estou passando? Deus, por que isso está acontecendo contra mim? Por que eu estou passando por essa prova? E murmuramos, e murmuramos, e murmuramos o tempo todo. Eu quero lhe dizer, mais uma vez, toda murmuração revela a nossa falta de confiança num Deus vivo. E muitas vezes a gente paga um preço muito caro por causa da nossa murmuração. Porque a gente acaba por experimentar o desagrado de Deus diante de cada uma dessas circunstâncias. A gente precisa aprender. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e ter entendimento. E ter a percepção dos fatos e das coisas. Nós não fomos chamados para viver uma vida fácil. De manhã o irmão disse, ser crente não é fácil, e é verdade. Porque nós fomos chamados para sermos diferentes. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes, a gente saiu fisicamente do Egito, mas o nosso coração ainda está no Egito. Muitas vezes nós continuamos desejando a mesma vida que vivíamos antigamente. E creio, tem gente que ainda tem o absurdo de dizer, quando eu era descrente, essas coisas não me aconteciam. Misericórdia. 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 E passa a comparar a vida antiga com a vida atual, como se a cobertura do sangue de Cristo não fosse suficiente. Pare de murmurar. Pare de murmurar. E passa a confiar naquele que é poderoso e todo poderoso para te dar o livramento. Glória a Deus. É por isso que Deus ainda levou esse povo por mais uma experiência de 40 anos no deserto, para se revelar, para se mostrar, para dizer que Ele é Deus, e o povo pudesse adorar e glorificá-lo como tal. E hoje, nós temos toda a palavra, nós temos tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário, e como nós retribuímos. E como nós retribuímos? O murmúrio? Gente, bota na cabeça, marche, atrás de Faraó, marche, à frente tem um mar vermelho, marche, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que sabe intervir no transcurso da história para lhe dar livramento a mim, a você e a qualquer um. É preciso estabelecer um grau de confiança. É preciso estabelecer um grau de confiança tal que a gente, ao olhar circunstâncias, ao olhar situações difíceis, e em nossos olhos humanos a gente não vê saída, a gente pela fé dizer, eu sei que o Senhor é todo poderoso e vai trazer livramento para mim. Não murmure mais não, viu? Êxodo 14, 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. A gente só precisa obedecer. A condição minha, a condição sua é só uma condição de obediência. Eu só preciso obedecer a Deus, guardar os mandamentos, crescer na palavra, e todas as coisas vão acontecer. E tudo que é necessário para a minha salvação, para o meu livramento, vai ocorrer de uma forma muito natural. Então hoje eu preciso refletir que todas as circunstâncias da vida, elas me são permitidas por Deus para que eu possa ter mais experiência. Está doendo? Eu sei. A dor é grande. Ele sabe.
e sabe a sua capacidade de suportar. Ele nunca permitirá, Ele nunca vai permitir que você sofra além daquilo que você pode suportar. Agora precisamos desenvolver uma atitude tal de que a gente saiba e perceba que Deus é que tem o controle. Eu não tenho controle algum. Eu não posso controlar nada. O que aqueles homens poderiam fazer numa circunstância daquela? O que eles poderiam fazer? Nada. Tem momentos de nossas vidas que a gente só precisa se aquietar, parar de murmurar e blasfemar contra Deus e ver o que Deus tem para fazer. Mas tem momentos também que eu posso fazer alguma coisa. Como Deus disse a Moisés. Moisés lá, e Deus disse a Moisés, levanta a vara. Levanta a vara, meu filho. Levanta a vara que você vai ser humilhado. Você vai ver a salvação. E Deus também, hoje, está abrindo portas aqui. Deus hoje está abrindo portas para que você possa passar seguro, para que você possa atravessar o mar da sua vida, transpor as dificuldades. Basta você crer, basta você confiar, basta você se apropriar disso. Porque o povo passou pelo mar, pisando em seco. Nada lhe aconteceu. E quando os inimigos vieram, as águas se juntaram e todos pereceram. Deus te livra. Deus vai te livrar de tudo aquilo, de tudo que você está passando. Ele vai te dar o livramento e o escape na hora precisa, no momento preciso, na hora certa. Ele vai abrir portas, querido. Mas você precisa marchar, você não pode ficar parado. Você precisa fazer alguma coisa, você não pode ficar prostrado, se lamentando. Você não pode ficar prostrado, parado, paralisado pelas circunstâncias, pelos fatos, pelos acontecimentos. Marche com ritmo, seguindo um ritmo cadenciado, um ritmo bastante cadenciado, porque só os que marcham, só aqueles que marcham, olhando para o autor e consumador da fé, é que vão conquistar a grande herança prometida a cada um de nós. Só os que estão marchando com confiança, só os que estão marchando obedecendo a palavra, só os que estão marchando sem olhar para os lados. Porque eu tenho certeza que quando o povo passou, o povo até se arriscou a olhar para aquele paredão de água e ainda disse: será que não vai cair sobre a gente? O que você e eu precisamos, na realidade, é entender e perceber que Deus, Ele é todo poderoso. Os desertos que a gente passa, eles são necessários. Mas diante de mim e de você, vai haver sempre a Shekinah, a presença dele, e ele vai dar sempre para cada um de nós meios de suportarmos, meio de entendermos que tudo aquilo que está nos acontecendo é para o meu e o seu crescimento espiritual. É por isso que ele estende os braços dele. A gente pode não ter hoje um grande espírito, aquela coluna, mas a gente tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Glória a Deus. A gente tem a presença de Deus o tempo todo. Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós temos essa convicção, nós temos essa certeza. Por isso, pare de olhar para o seu problema como se ele fosse grande demais, volumoso, do qual você não pudesse transpor, você não pudesse passar. Porque Deus vai passar na sua frente. Ele é o grande comandante que vai na sua frente. Você só tem que marchar, porque quem guerreia é ele, a batalha é dele. Creio. Ele que está guerreando. Ele que está derrubando os seus inimigos. Ele que está derrubando tudo aquilo que falaram a seu respeito, ao seu tem se levantado contra você. Ele que está se levantando contra a maldade que fizeram na sua família, contra a perseguição que pode estar fazendo aos seus filhos.
está levantando por causa da falta de emprego, por causa da dificuldade financeira. É ele que se levanta. Mas você tem que marchar. Não pode ficar prostrado. O que ele pediu e o que ele disse foi: diga ao povo o quê? Diga ao povo o quê? Que nós precisamos marchar. Temos que marchar constantemente. A nossa caminhada aqui é uma marcha constante. O tempo todo. Eu não posso parar. Eu não posso me dar o luxo de me acomodar. E o que eu vejo é que o povo de Deus está cada vez mais acomodado. O povo de Deus está querendo as bênçãos, só as bênçãos, sem nada fazer, sem marchar. E quando as coisas vêm, todo mundo se entristece, todo mundo passa a achar que tudo aquilo, o que é que está me acontecendo, meu Deus? Eu acho que a maioria de nós já não é tão novo na fé, que possa entender e compreender que a gente está caminhando para o que próximo, que a gente está marchando para uma grande Canaã celestial. A marcha daquele povo era para chegar ao local da terra prometida. Aquilo que José disse, haverá um tempo em que Deus vai se levantar para levar o seu povo para a terra prometida. Haverá um tempo, e esse tempo já é breve, e que cada um de nós vai entrar na Canaã celestial, na terra prometida, nos céus, para morar com Deus e ali fazer moradia eterna. Mas não são todos que vão. Só quem vai para lá são os valentes, são aqueles que marcham, empunhando a espada, a palavra de Deus, colocando o capacete da salvação, a armadura. Só quem vai para lá é quem tem essa confiança. É aquele que olha, mira e diz: ali está Jesus, é para ele que eu vou caminhar. É ele que está abrindo o mar vermelho. É ele que está abrindo todos os seus caminhos, que vai abrir cada um. Confia nisso, querido. Crê nisso. Você só precisa crer. A única coisa que você precisa é crer. Só isso. Porque eu tenho certeza que aquele povo, quando viu o mar se abrir, ninguém se preocupou em olhar para trás. Eu acho que foi um carreirão. Eu acho que foi uma carreirinha. 2 milhões de pessoas atravessando aquele mar. Assim, todo mundo pisando no seco. E nem no molhado, no seco. Mas esse mesmo povo que teve essa experiência, durante a caminhada do deserto, questionou a Deus, murmurou, a ponto de determinado momento dizer: quando Deus mandava o maná, eles estavam inquietos, querendo as cordonizes, os melões, as cebolas do Egito. É brincadeira, né? O Egito é um mundo, simboliza um mundo, simboliza tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que foi deixado para trás. E aquele povo rebelde, impenitente, ainda queria as coisas do Egito. O que eu e você precisamos é largar as coisas do Egito, tirar o Egito de dentro de nós. Se sairmos fisicamente do mundo, temos que sair também dentro de nós. Porque muitos de nós ainda têm pensamento nas coisas do Egito, e a gente precisa sair mais rápido de lá. E como o texto diz aqui, Moisés falou assim, porque os egípcios que hoje veis, nunca mais os tornareis a ver. Então, o mundo, ele está aí. Mas a gente não pode deixar mais que as coisas do mundo continuem dentro da gente. E a gente precisa aprender a confiar. E amar e a buscar um Deus que é todo poderoso. Porque o nosso tempo é breve. O nosso cativeiro aqui, preso nesse mundo, está se findando para ser acabado. Em breve a gente sai daqui. E só os vitoriosos, só os que estão marchando, só os que estão marchando, mas uma marcha de forma contínua, ritmada.
sem paralisações, sem perder tempo para acampamentos, para descansos. Nós não temos mais tempo para isso. Nem tempo para ficar olhando para trás. Nós só temos tempo agora para olhar para frente. E se você entendeu, se você percebeu que ao longo de todo esse período em que o povo fez essa travessia, a mão de Deus esteve sempre presente, você vai perceber que assim como foi para eles, vai ser com cada um de vocês. A mão de Deus também está presente. A presença dele está presente. A Shekinah dele está presente. E o seu dizer que a sua dor e a sua angústia está chegando ao fim. E ele vai te libertar. Basta que você entenda e você perceba que ele é todo poderoso e você sozinho não pode fazer coisa alguma. Que a graça de Deus e a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês. Que o amor de Deus possa transbordar o coração de cada um de vocês. E que você possa sair daqui hoje voando. Não tocando nem no chão, você possa sair daqui hoje voando. Cheio da graça, cheio do Espírito de Deus. Pronto para enfrentar todas as adversidades. Sabendo que todos os dias, em cada instante, a cada momento, você não vai ter treva. Mas o Todo-Poderoso está sempre diante de você, lhe ajudando, batalhando, guerreando por você, pelejando por você. E você, olhando o capitão, vai atrás e só marchando. Tenha coragem, irmão. Ouse marchar. Ouse servir a um Deus que te libertou do pecado, do mundo e do Egito. E glorifique. E abra todos os dias a tua boca e glorifique. E glorifique a Deus. E glorifique a Deus. E glorifique a Deus. E glorifique sempre a Deus. Porque o cativeiro já está acabando. Amém? Amém.